Pronto. Boa tarde a todos. Sou Rafael Florencio, licenciado em Matemática pelo NEB e monitor voluntário do projeto Matemática Show. Estou aqui junto com Cássio Lopes, com Márcia Cerqueira e a professora mestra Daniela Batista, para juntos estarmos, iniciando o nosso mini curso, cujo título é Mobilizando Conceitos Matemáticos a partir da leitura, interpretação e a resolução de problemas com aporte da TSD, que é a Teoria das Situações Didáticas. Então, vou colocar aqui a nossa apresentação para iniciarmos nossas atividades de hoje à tarde. Sejam todos bem-vindos. Peço para que vocês estejam, encontrando com o microfone e as câmeras desligadas e quando for, falar alguma coisa, fiquem à vontade, durante o processo. E nós queremos a participação de todos. Quando aparecer, vocês me acionam. Vocês me dizem aí, por favor. Apareceu, Rafa. Pronto. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Então, vamos lá. Então, o minicurso, mobilizando conceitos matemáticos a partir da leitura, interpretação e resolução de problemas, com aporte da TSD, com os ministrantes, que eu tinha iniciado, Cássio, Márcia e Rafael, sob a orientação da professora mestra Daniela Batista Santos. Então, inicialmente, quando os estudantes pensam em matemática, geralmente a reação é essa, eles se assustam. E, geralmente, o ensino é pautado no paradigma do exercício, que, em resumo, seria definição, um exemplo, ou vários exemplos, e exercícios, e vários exercícios, de acordo com o exemplo que foi apresentado. E nós temos, diversas metodologias que podem estar contribuindo nas aulas de matemática. Também tem a questão da dedicação ao estudo, o elo entre a pesquisa e o ensino, que pode também estar contribuindo positivamente, trabalhos com perspectiva lúdica, desenvolvimento de projetos, matemática para uma formação crítica e o letramento matemático, que hoje nós estaremos trabalhando aqui, com essa leitura e interpretação dos problemas. E qual o objetivo, Rafa, então, deste minicurso? Compreender a importância da leitura, interpretação e resolução de problemas, com aporte teórico na teoria das situações didáticas, para um ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos significativo, autônomo e crítico. Então, todos com folha, lápis, borracha ou caneta nas mãos? E vamos começar. Todo mundo aí preparado? Todo mundo aí já? Sim. Pronto, então vamos começar. Só um instante, pessoal. Eu estou aqui. Um instante. Vamos lá. O problema do tangram. Eu queria solicitar que alguém, que estivesse aqui, pudesse ler o problema para mim, para a gente. Alguém se voluntaria, por favor? Eu posso ler. Pronto. Qual é o teu nome? Porque eu estou Patrícia, Rafael, Olá, tudo bem? Patrícia, Eu estou aqui desde tudo ontem bom? com você, hoje de manhã, tudo. Que ótimo. Então, pronto. Leia para a gente, por favor. O problema é do Enem 2008, questão 21. O tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas
como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a... Aí nós temos as opções A, B, C, D e E. Certo. Então, Patrícia, né, acabou de ler para a gente esse probleminha, né, que foi do Enem 2008. E eu vou solicitar que vocês tentem resolver para mim, por favor, e me dizer qual dessas alternativas é a resposta. Vocês tentem resolver. Faça novamente a Oi. pergunta que eu não estava vendo a tela, por favor. Pronto. Agora a senhora está vendo a tela? Sim. Pronto. A senhora quer ler para a gente? Ou a senhora quer que eu Volte a tela. leia? Um momento. É porque eu estou aceitando as pessoas, aí eu estou... Por isso que acontece isso. Certo. Então, Patrícia leu para a gente. Volto a ler toda a questão? Oi? Volto a ler toda a questão? Um instante. Sim. Sim, pronto. Vamos lá. Voltar tudo, Rafa? É bom, porque o pessoal está entrando aí, né? Ok. Nós estamos aqui para resolver uma situação, uma questão, né? Uma situação problema, questão 21. Essa questão foi apresentada na prova do Enem 2008. E diz o seguinte: o Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído de 7 peças, 5 triângulos retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas as 7 peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas na figura 2 e 3. Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2, se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então a área da figura 3, que representa uma casinha, é igual a 4, 8, 12, 14 ou 16 centímetros quadrados. Isso, obrigado. E aí eu peço para que vocês tentem resolver este probleminha. Qual é a área desta minha casinha que está aí representada pela figura 3? Ô, Rafael, eu não estou Oi. visualizando o teu slide. Não está? Eu Então não vou tô fazer o seguinte, eu vou... Não. Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo para ver se Eu vou não tentar se aqui, que vai... celular, eu vou tentar aqui no O computador. Rafael, Mas Oi. pode ir a minha também não dando... estava. E quando você mexeu para o anterior, para a pessoa anterior que pediu, aí voltou para mim. Só que eu acho que tem problema com várias pessoas. O meu também não estava aparecendo, apareceu agora. Pronto, eu vou descompartilhar e compartilhar novamente. Certo. É importante que todos estejam vendo. Pronto, compartilhei. Olha agora se aparece para vocês. Perdeu minha zoada aqui pelo que vocês estão escutando do cachorro, viu, gente? Apareceu para vocês? Ainda não.
Ainda não? Eu não estou visualizando Para, o slide. O slide não. para mim, sim. Para algumas pessoas estão ficando escuro, né? Fica a imagem preta. Mas as pessoas estão conseguindo ver as demais? Sim, será que não é uma questão isolada da professora? De repente, se ela, entrar, se ela sair, voltar, É, não Pro. dá certo, né? Isso. Então, ela pode sair e voltar para ver se não consegue visualizar. Pode ser Certo. algo da internet também. Tá ok, obrigada. Por nada. E o pessoal, quem está visualizando, está tentando fazer o problema? Está conseguindo? Aí, Cássio e Marcinha, se alguém falar no chat, certo? Escrever no chat, vocês me acionam. Se não, quem quiser já ir comentando alguma coisa, pensamentos, né? Pode também acionar o microfone. Eu vou. Quem quiser ver a figura maior, certo? Está aqui, tá? Com a informação, lado AB do hexágono, mostrado na figura 2, mede 2 centímetros. Ok? Mas vou colocar lá no problema, porque fica interessante vocês estarem acompanhando com o problema. Sentindo qualquer dificuldade, pode falar conosco, nós estamos aqui, para a gente estar conversando junto. Alguém está conseguindo? Boa tarde. Boa tarde. É a professora Ana que falou comigo? Eu estou apresentando o slide, então não estou conseguindo ver, mas acho que pela voz, se não foi, me perdoe. Então, nós estamos aqui, para quem está chegando, nós iniciamos com uma breve introdução, né? E agora começamos o nosso primeiro problema, que é este que está aí na apresentação. Renata respondeu que não está conseguindo. Gabriela respondeu 8. Certo? Quem não está conseguindo, Marcinha? Renata. Eu acho que ela Renata. falou que não estava conseguindo. Pronto. É isso, Renata? Renata, você quer me dizer como foi que você iniciou o seu pensamento? Como foi que você começou? Mesmo que você não tenha entendido o problema, mas diga aí pra gente em que parte foi que você não entendeu ou que está sentindo dificuldade. Nós vamos precisar, certo, gente, dessa comunicação. E quem está conseguindo vai colocando a resposta no chat, que daqui a pouco eu vou querer saber como foi que vocês pensaram. Vamos ver quem. Gabriele disse que era 8. E você, Renata? Diz a gente, para a gente lhe ajudar, para você também conseguir caminhar. Se não puder falar, coloca no chat seu pensamento, como foi que você está fazendo, para a gente ver como você conseguir responder a questão. Não fique com vergonha, que aqui
Todo mundo está aprendendo, a gente também aprende com vocês, não tem isso de pergunta besta, nada disso. Podem ficar à vontade. Enquanto mais alguém respondeu, alguém chegou a alguma resposta? Então vamos lá. Enquanto isso, né? Vocês estão tentando fazer, quer que eu espere mais um tempinho? Ou a gente pode prosseguir? Quero ver a participação de vocês. Eu estou imaginando que está todo mundo aí já com lápis, com a caneta aí rabiscando, tentando encontrar aí a resposta. Mas como a gente está no virtual, eu vou precisar que vocês estejam falando comigo, certo? Com a gente. Consegui. Conseguiu ver o slide ou conseguiu a resposta? Chegar em alguma resposta? Consegui ver o slide agora. Vou ler a pergunta. Pronto. Então, vou dar um tempinho, que é o tempo da senhora ler, né? Quem já está rabiscando chegar. E Renata? Estou esperando, Renata. Você que disse que não conseguiu. Renata colocou assim no chat. Eu Sim. interpretei que a parte do lado A seria 1 centímetro e o lado B 1 centímetro também. Certo. Depois fui encaixando esses lados na figura 3. Estou meio perdida. KKK. Bom, você começou, né, ali me dizendo que o lado do quadrado era 1, o lado do triângulo era 1, e você foi para a figura 3. Bom, certo. E se eu for para a figura 1, por exemplo, ao invés de ir logo para a figura 3, será que vai me ajudar? Com essas informações que você me disse? Tente aí, por favor. Ele dá figura 1, figura 2, figura 3, né? Aí você achou essas informações que você escreveu no chat e foi para a figura 3. Mas se eu começar pela figura 3 e eu começar pela figura 1 com essas informações, quem mais? Teve alguém enquanto o Renato está tentando? Alguém encontrou mais alguma resposta? Igual a Gabriele? Ou diferente? Ou nenhuma dessas alternativas, mas chegou em alguma resposta? Ninguém? E Renata? Tá conseguindo, Renata, agora? Começando pela figura 1, chegou em algum lugar?
Pronto. Então, vou continuar. Certo, gente? Então, aqui, né, nossa figura. Agora eu quero, né, que neste momento, que alguém que achou a resposta, mesmo que não tenha escrito no chat, não tenha falado, possa me dizer, né, preferencialmente se ligar o microfone, nós ficaremos muito felizes, de nos dizer como foi que encontrou a resposta. Por favor. Gabriele, por exemplo, que encontrou a resposta 8, se ela quiser, né, abrir o microfone e falar com a gente como foi que ela achou o 8. Se alguém achou diferente ou pensou diferente, também podem ficar à vontade. Posso. Eu vou explicar como eu fiz. Certo. Na questão da medida do lado AB, aí na figura 2, né? E aí tem a figura 1, a figura 2 e a figura 3, e as peças são as mesmas. Então, se eu conseguir encontrar a área da figura 1, vai ser equivalente à área da figura 2 e à área da figura 3. Então, eu já sei que AB mede 2. E aí, observando a figura 1, esse lado de AB é exatamente a metade da diagonal aí do quadrado. Pessoal, observar aí o lado AB. Então, aqui no quadrado, ele é essa metade da diagonal. Então, se a metade da diagonal é 2, a diagonal completa vai ser 4. E aí, eu já conheci a fórmula da diagonal, que é L raiz de 2. Então, 4 igual a L raiz de 2. Eu achei o lado do quadrado. Depois que eu achei o lado do quadrado, eu fui e achei a área desse quadrado. Agora, me diga uma informação. Você me falou, né, que as figuras, né, elas são as mesmas, né, e me falou que a B é 2 centímetros, como a questão foi me falando. Disse que essa medida era a mesma metade da diagonal, mas quem lhe garante que é metade da diagonal? Que informação lhe garante que é metade da diagonal? Essa aqui na figura 1, o lado AB seria esse quadradinho aqui e essa parte do triângulo, não é isso? Aqui, então, Isso, essa aí é de baixo. Isso. Aí, até o meio aqui. Mas quem lhe garante que aqui é o meio? Que essa medida é igual a essa? Eu observando no olhômetro, observando a figura. Agora, assim, matematicamente, também se a gente pensasse, a gente pensando isso daí um quadrado, se a gente dobrasse, esse daí seria o meio certinho. Mas tem uma informação que nos garante isso. Alguém pensou igual, quem achou, né? Porque Gabi achou 8. Alguém pensou igual, pensou diferente, ou encontrou outro número e quer compartilhar. Assim, Pronto. o quadrado e o triângulo pequeno. Se tem 2, então ali vai ser o dobro. Vai ser 4. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. 16 centímetros ao quadrado. A senhora pode repetir, por favor? Só para eu... Eu visualizei o quadrado e o triângulo pequeno. De certo. A B. Aí, olhando para outra figura, eu percebi que ele tem, que é como a colega falou, a diagonal metade. São 2 centímetros. Certo. Então, esse triângulo maior, ele vai ser metade. Então, eu coloquei 2 mais 2, 4. Então, o lado do quadrado é 4. E 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Vamos lá. A senhora fez 2 aqui, 4 seria a diagonal, é isso? Ou lado? 4 seria esse lado? Sim. Vamos lá ver. Olha só. Eu vou dar um exemplo de resposta, certo? Mas pode ter várias outras respostas. E vamos junto comigo.
O lado AB, ele mede 2 centímetros, certo? Com a questão vem falando. Então, o que é que eu vou fazer? Observe que esse lado AB, onde está aqui meu mouse, ó, é justamente esse mesmo, a junção, aqui o lado, né, do quadrado, mais o lado do triângulo menor, que é justamente esse quadrado com este triângulo aqui, que também vale 2. Quando o Gabi falou, né, que media 4 centímetros a diagonal e que 2, né, era metade dessa diagonal, é porque os meus triângulos, lembra lá que o meu problema dizia que eu tinha triângulos retângulos e isósceles. E, por definição, triângulos isósceles eu tenho dois lados de medidas iguais. Então, se aqui, né, esses dois lados são de medidas iguais. Então, se aqui mede 2, este também vai medir 2. Por isso que minha diagonal, ela vai medir 4 centímetros. Bom, e aí, né, se eu tenho a fórmula da diagonal, como o Gabi falou, né, o L raiz de 2 é igual à medida da diagonal. Fazendo o cálculo, eu vou encontrar que o lado do meu quadrado é 2 raiz de 2. E fazendo a área do meu quadrado, eu vou encontrar 8. E observe o seguinte, né? Que tanto a figura 2 quanto a figura 3 são as mesmas peças do tangram. O que foi que aconteceu? Eu só reorganizei estas peças, mas a área vai ser a mesma. Então, se a figura 1 mede 8 centímetros ao quadrado, a minha casinha também vai medir 8 centímetros ao quadrado. Todo mundo compreendeu essa explicação? Sim. Pronto. O que eu vou fazer agora, rapidinho, é outra resposta, porque eu já conversei com o que Gabi falou, certo? Com o que Gabriela apresentou para a gente, que é uma resposta. A outra é o seguinte. Este lado, como eu falei, que está aí de rosa, mede 2 centímetros, que é o mesmo deste lado que está formando esse quadrado na figura 2. Então, se eu tenho este quadrado aqui, ele vai medir quanto? 4 centímetros ao quadrado. A área, né? Porque eu tenho lado 2, então 2 vezes 2, 4. Então, essa junção desses dois triângulos maiores também vai medir 4. E observem que esse triângulo maior, que mede 4 centímetros ao quadrado, é a metade do meu quadrado. Então, a outra metade também mede 4 centímetros ao quadrado, que o total mede 8. Então, aí a casa, né? E aí Gabi pensou de uma forma diferente, isso é legal, né? Pode ter outras formas diferentes de pensar, então a casa também mede 8 centímetros ao quadrado, certo? Então, esse é o nosso primeiro problema, que é o problema do tangram. Vamos ao problema das abelhas. Alguém aqui conhece o problema das abelhas? Renata disse que não conhece. Você pode ler para a gente, Renata? O problema? A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de candamba. A terça parte numa flor de cilindra. O triplo da diferença entre esses dois números voa sobre uma flor de crutágia e uma abelha adeja sozinha no ar, atraída pelo perfume de um jasmim e de um câmbio. Qual o número de folhas? Agora vocês vão ter um tempinho para resolver esse problema. As pessoas que não conhecem, as pessoas que conhecem podem resolver de novo, que é bom para refrescar um pouco.
Eu também vou estar aqui fazendo, viu, Marcinha, que eu não conheço esse problema. Maravilha, Rafa. À medida que vocês forem finalizando, vão sinalizando aí no chat, ou pode abrir o microfone. É, quero ver vocês participando conosco. Vamos, gente. Quero ver vocês, ó. Vendo o que é que vocês estão pensando. Marcinha também, né, Marcinha? Isso. E aí, estão conseguindo resolver? Eu tô aqui tentando resolver. Tô aqui tentando. Mas não vale para mim. Né? Tem que ser vocês que estão participando. Quero ver se o que eu encontrei está certo, viu, Marcinha? Estou aqui já curioso aqui para saber a resposta. Pronto, Rafa. E Cássio está fazendo também, Cássio? Ou já sabe? Estou relembrando, que eu já sei, mas estou relembrando. Ah, muito bem. Então, ó, não pode dar dica nenhuma. Certo, não.
Rafa disse que achou 15. Achou O outro 15. Rafael, porque tem dois. Rafa Nascimento. Eu não posso. A minha resposta eu não posso. Você não pode. Você pode fazer, mas não pode falar. Isso. Vamos lá, gente. Ninguém quer falar com a gente hoje? Dizer como é que está fazendo, como é que está pensando. A gente gosta tanto de ver vocês participando, falando com a gente. Não tenham medo, não, viu? Pode deixar qualquer resposta que eu, Marcinha, faço. A gente está aqui esperando vocês responderem. Quem achou igual a Rafa, 15, quem achou diferente. Eu tentei fazer assim, com equações. Peguei a quinta parte, eu não sei, então usei uma letra. Y dividido, né? Um quinto, coloquei o X, que é um valor desconhecido, mais X terço. Aí ele fala do triplo, eu peguei 3 e multipliquei pela diferença dos dois, que foi X terço menos X quinto, mais a abelha que estava sozinha, que deu igual a um valor desconhecido, a X. Aí, a partir daí, eu fui resolvendo a equação e consegui chegar em 15. Não sei se está certo. Igual a Rafael. Ótimo. Alguém pensou diferente? Alguém fez diferente? Eu pensei da mesma maneira que a colega que acabou de comentar aí. Eu representei x quinto, x terço, e aí depois o triplo, a diferença entre de x terço menos x quinto, e aí mais um, que é a abelha, igual ao valor, que eu chamei de x. E aí fui resolvendo, e o resultado achei 15 também. Ótimo. Mais alguém? E se acharam diferente, pessoal, quem achou diferente, não fique afinado, não. Pode falar com a gente, né? Pode dizer como foi que pensou. Isso. Hoje o pessoal tá assim, quietinho. Mais ninguém? Não acha quem achou 15? Se pensou igual, se pensou diferente.
Então, vamos lá montar a expressão juntos. Aqui está o nosso texto para a gente estar lembrando sempre. A quinta parte de um enxame de abelhas. Nós estamos falando de um enxame que é um valor desconhecido. E como Josefa nos disse, nós podemos atribuir uma letra a ele. Então, nós pusemos X. A quinta parte desse enxame, 1/5 de X. A terça parte do enxame, 1/3 de X. E o triplo da diferença entre os dois números. E para vocês que acharam 15, eu tenho uma pergunta. Por que é que vocês fizeram 1/3 menos 1/5? Bom, eu particularmente porque eu fiz, né? Isso é uma questão que muitos alunos, eles cometem um equívoco, certo? Normalmente o aluno, pelo denominador ali, o 5, certo? Ser maior do que o 3, então ele requer que essa quinta parte é maior que a terça parte. Então, nesse caso ali, por estarmos trabalhando com unidade por questões de um total, então não temos como fazer subtrair a terça parte da quinta parte, certo? Então, isso eu acho que é um ponto fundamental nas aulas, né? Os que já são professores formados, nós que estamos no curso da licenciatura, de chamar a atenção dos alunos, principalmente quando estamos trabalhando as questões de frações, porque os alunos cometem muito esse equívoco, certo? De, por exemplo, ali de fazer a subtração, como no exemplo aí, certo? A quinta parte menos a terça parte, do que o correto é a terça parte menos a quinta parte. Então, eu pensei dessa maneira, não sei se está correta. Isso mesmo, Rafa. Esse é o detalhe da questão. Muitas vezes, os alunos, eu particularmente, quando tive o primeiro contato com essa questão, eu não me toquei que 1/3 era maior que 1/5. Então, eu coloquei 1/5 na frente, por falta de atenção. E depois nós vamos encontrar um valor negativo. Pode ir passando, Rafa, a questão resolvida. E além disso, só para questão, assim, só para complementar, a questão da leitura, né? Isso. Nós vamos encontrar um valor negativo de abelhas. E se nós estamos falando de ser vivo, existe um número negativo de abelha? Fracionário, né? Número fracionário. Observe, né? Massinha? Massinha caiu ou travou. Pronto. Então, observe, o que ela estava comentando, né? Se ela voltar, ela continua. Que quando a gente, né, faz essa leitura do nosso problema, né, a gente fala o triplo da diferença entre esses dois números, a gente vai e coloca na ordem que está sendo apresentada. Né? Observem que está sendo a quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor de candamba. A terça parte numa flor de cilindra. O triplo da diferença entre estes dois números. Então, observe como a leitura, a interpretação, né, e a ideia do conceito, né, ela é importante. Eu acho que ela é importante, né, de compreender essa questão desses números fracionários, como o Rafael bem pontuou, né, e como é essa importância, né, por mais ter escrito o triplo da diferença entre dois números, né, a gente tem que ter essa compreensão. E quando nós resolvemos a equação sem, né, levando em conta a ordem que está sendo apresentada, quer dizer,
colocando 1/5, né, quinta parte desse enxame, né, x sobre 5, menos x sobre 3, a gente vai encontrar como resposta 15/13. E aí é o que a gente questiona, né, se esse resultado, ele realmente, ela estava na alternativa, né, 15/13 estava lá como uma das alternativas, mas ele é uma resposta que está de acordo com o que está sendo solicitado? Sim ou não? E por que vocês acham que não? Realmente tem sentido. A ordem, né, mudou tudo. Eu não observei essa ordem. Eu fui pela leitura. Veja que o pensamento da gente, ele é meio traiçoeiro, né? Eu não observei. Realmente, né, tem sentido. Marcinha voltou? Marcinha voltou. Pronto, Marcinha. Pode continuar. Desculpa. Você tinha caído. Pode passar o slide. Bom, agora vamos ver a seguinte expressão, que foi o que nós já comentamos. O triplo da diferença entre os dois números. 1/5 de x e 1/3 de x. Quem é maior? 1/3, porque a terça parte de x, né, ela é maior que a quinta parte. O Prolu respondeu, é um ser vivo, como é que nós vamos deixar ele fracionado? E com a expressão organizada da forma correta, nós resolvemos essa parte algébrica e encontramos o número do enxame 15. Então, esse enxame contém 15 abelhas. Isso. Por isso que o fracionário, né, Marcinha, ele não é a resposta correta, por mais que esteja numa das alternativas. Porque eu estou querendo saber o número de abelhas. E como o Marcinha bem colocou, né, nós não temos 15/13 abelhas. Não tem como fracionar, como disse por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa questão de colocar 1/3 anteriormente, é só porque ele é o maior? Sim, justamente. Marcinha quer responder? Pode falar. Pronto. Porque quando observe que ele, nesse caso, a gente vai ter, nós estamos falando de 1/3 de x e 1/5 de x. E nós estamos trabalhando, né, com um objeto que é um enxame, que é as abelhas. Então, quando eu faço a subtração do maior com o menor, eu vou encontrar um número positivo. E que isso vai acarretar numa resposta que foi o que a gente encontrou como x igual a 15. Se você fizer o 1/5, né, 1/5 de x menos 1/3 de x, você vai encontrar um valor negativo que vai acarretar naquele número fracionário. Mesmo que a minha resposta ela não tenha sido negativa, mas vai acarretar justamente por isso. Também é importante de saber o objeto que estamos trabalhando, né? Com seres vivos. Como o professor justificaria para os alunos problemas desse tipo, com essa questão de ficar negativo, para que o aluno entenda que não pode ficar negativo? Sempre ele vai fazer uma sequência de problemas dessa espécie, ou quando aparecer um problema dessa espécie, o aluno tem que entender que deve fazer assim? Bom, é importante que o professor ele trabalhe, que é uma das ideias, né, desse minicurso, é justamente que mostrar vários problemas, né, onde a leitura e interpretação é importante, e que o professor ele possa trabalhar diversos problemas justamente com essas perspectivas, né, diferenciadas, justamente para trabalhar com este aluno. Porque se eu não tenho um objeto, né, observe que o nosso caso é que nós estamos trabalhando com abelhas, né, então nossa resposta não era coerente, mas se eu estou trabalhando com uma expressão, né, uma equação algébrica, onde eu não tenho este objeto, esse x pode ser qualquer valor, ele vai, então, né, que no final a gente vai encontrar um valor único, então ele vai virar uma incógnita, ele, na verdade,
poderia encontrar 15 13 avos. Mas nesse caso específico, onde eu tenho esse X equivale ao número de abelhas, eu tenho que levar isso em conta. Então, o ideal seria o professor trabalhar com várias situações e mostrar essa diferença, né? Ele poderia, por exemplo, trazer essa mesma equação dentro desse contexto das abelhas e trazer a mesma equação como resolução normal e mostrar o porquê nós temos essa diferença. Eu pergunto isso, desculpa, gente, eu estou tomando conta do meu neto. Eu pergunto isso porque existe a teoria dos campos conceituais, de, se eu não me engano, Gerard Verneau. Isso. E ele alerta, se eu não estou esquecida, enganada, sobre essa questão de fazer alguns problemas, não como um treinamento. Os alunos vão se apropriando de alguns campos conceituais e vão desenvolvendo os problemas a partir desses campos conceituais. Vocês basearam esse problema apresentado aqui no minicurso em alguma teoria em específico? Sim. Nós iremos... Rafa, eu gostaria de falar. Pronto. Fica à vontade, pronto. Então, Margaranei, além da teoria dos campos conceituais que a gente utiliza, a gente está utilizando a teoria que fala sobre o letramento, sobre a resolução de problema, e esse problema é um problema do livro O Homem que Calculava, que é um problema que o intuito dele é justamente trabalhar a parte conceitual do valor, né, fracionário, do que é maior e o que é menor, e a implicação disso na resolução do problema. Porque você observe que se você utilizar o conceito de forma equivocada, o valor de forma contrária, você vai ter uma resposta que não condiz com a realidade, porque a gente não tem metade de abelha. A gente está falando de um ser vivo. Assim como a gente não tem metade de uma pessoa. Então, se você tem 5 pessoas para ir num carro e você tem um carro só de 4 lugares, se você tem 6 pessoas e você tem um carro que só cabe 5 pessoas, ou você deixa uma pessoa e não puder ir 6 pessoas no carro, você tem que ter um outro carro, porque você não pode botar metade da pessoa, né? Então, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos para eles verem sentido na resposta matemática. Então, quando você acha um número fracionário de abelha, esse número não pode condizer à realidade, porque não existe uma metade de uma abelha, é um ser vivo. Então, o intuito de trabalhar esse problema é exatamente trabalhar essa perspectiva do sentido das respostas matemáticas, né? Eu não posso ter uma pessoa e meia, eu não posso ter uma abelha e meia. Eu tenho que ter uma resposta inteira, pensando nessa perspectiva do ser vivo aí e de outros objetos que não podem ser partidos em decimais, em parte fracionária, né? Não é um número racional. Então, é nesse sentido. Pode falar, você tem alguma dúvida? Sim, muito obrigada. Entendo. Porque eu peguei o problema, acho que em algum momento eu me distraí aqui, e eu não tinha, acho a necessidade de, antes de apresentar o problema, de certa forma, contextualizar. Já que você disse que é do livro O Homem que Calculava, eu tenho conhecimento do livro, trabalhei alguma coisa na época que trabalhava matemática do ensino fundamental, mas eu acredito que precisaria também uma contextualização para o aluno. Eu sei que o minicurso tem um tempo mais limitado, portanto, não dá para fazer essa leitura, mas acho que apresentar isso talvez desse um norteamento da organização do problema para o aluno. Depende, Margaranei, da perspectiva e da forma como você vai trabalhar. Se você vai
se você está trabalhando com os números fracionários e eu quero trabalhar com meus alunos na perspectiva deles compreenderem o que é um número fracionário, a questão do que é maior do que é menor, e do sentido de uma resposta matemática coerente, eu posso trabalhar o conto inteiro ou eu posso trabalhar só o problema. Aqui, na nossa perspectiva, a gente escolheu só o problema porque o nosso interesse é trabalhar com a questão da leitura, da interpretação e trabalhar também a parte conceitual da resposta, de que você precisa se atentar ao problema, e aí alguém escreveu no chat, não sei se foi Lu, que o detalhe faz diferença. Exatamente, é a interpretação do problema para que você chegue a uma resposta matemática coerente. Então, tudo que nós vamos fazer com os nossos alunos, a gente precisa de uma contextualização e a gente precisa situar do que a gente está fazendo. Por exemplo, eu trabalhei esse problema com os meus alunos no PIBID, porque eu tinha interesse de trabalhar com ele essa perspectiva da resposta matemática da questão da leitura e da interpretação. A nossa escolha aqui de trazer o problema foi também para trabalhar a questão da leitura, da interpretação e para perceber se vocês teriam essa sacada de perceber que um terço é maior do que um quinto, né? Então, era nesse sentido, nesse contexto. E óbvio que se eu estiver numa sala de aula, eu posso trabalhar muito mais contextualizado, eu posso trazer outras perspectivas, como, por exemplo, o problema anterior que vocês viram também. Ficou alguma dúvida, Marinei? Pode perguntar, que a gente está aqui para dialogar. Não, tá tranquilo. Eu entendi. Obrigada. Tá bom. Alguém mais teve dúvida quanto a isso? Quer perguntar? Eu gostaria de acrescentar. Certo, só rapidinho, Paty, e só para finalizar, uma das coisas interessantes desse problema é a gente poder perceber que a resposta matemática ela tem que ter uma coerência, não pode ser só uma conta pela conta, a gente precisa fazer a conta, entender e ter uma resposta coerente dessa conta. Pode falar, Paty. Rafa, obrigada. Rafa, volta para mim no texto, na pergunta, por favor. Veja, aqui diz a quinta parte de um enxame de abelhas, depois fala, a terça parte pousou em outra flor. Então, quando a gente vai armar esse problema aí, a gente tem que armar a questão de acordo com o que o texto nos apresenta. Neste sentido, não é só porque um terço é maior do que um quinto que a gente vai acrescentar um terço na frente, mas porque o problema diz o triplo da diferença entre esses dois números. Quem veio primeiro, quem veio depois. Então, a gente seguindo essa sequência, aí a gente vai armar. Porque, veja, mesmo que a gente armasse daquela outra maneira que deu errado, que deu um valor negativo e fracionário, independente de animais, seres vivos, etc., não poder ser partido ao meio, na quinta parte, na quarta parte, ok. Mesmo assim, a gente precisa atentar para a interpretação do que vem apresentado no enunciado da questão. Porque se a gente consegue interpretar, o problema dos nossos alunos está basicamente não na resolução da conta propriamente dita, mas na interpretação dos enunciados das questões matemáticas, principalmente quando essas questões vêm contextualizadas. Então, ele precisa entender que, independente de um quinto ser menor que um terço, a atividade, a enunciado mostra que ele está querendo ver, ele está querendo que você diga quem é o triplo da diferença entre esses dois. Quem são esses dois? O primeiro número, que é um quinto de x, e o segundo número, que é um terço de x. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigada.
Ô, Paty, só para completar, o que você fala tem muita coerência, contudo, tem uma questão. Quando os alunos, quando você lê o problema, você pode ter essa percepção, porque como ele fala, que é a diferença entre os dois números, você pode colocar 1/5 menos 1/3. Matematicamente, isso é possível. Só que o contexto do problema, isso não é possível. Então, eu acho que a sacada desse problema também é nessa perspectiva, porque a gente precisa, nem sempre, quando você lê o problema, você tem essa impressão, e a maioria dos alunos fazem dessa forma, porque a forma como está escrito, o triplo da diferença entre os dois números, então pode ser dessa forma. E tem outra questão, por 5 ser maior do que 3, muitas vezes o nosso aluno confunde e acha que 1/5 é maior do que 3. Quem está em sala de aula sabe que a maioria dos nossos alunos tem essa confusão por conta de o valor, né, absoluto, 5, ser maior do que 3. E que isso não é verdade quando a gente está falando de números fracionários. Mas a gente também traz essa perspectiva dessa construção, trabalhando com esse problema. Alguém mais gostaria de contribuir? Tem alguma Dani, eu dúvida? gostaria só de falar. Dani, sou eu, Lu. Fale, Lu. Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar, né? É o seguinte, a importância da base que esses alunos têm que ter lá no comecinho, né? Esse conceito de quem é maior, quem é menor, na questão de frações mesmo, é importantíssimo, porque o detalhe dessa questão é exatamente esse. Não é isso? Estão me ouvindo, gente? Sim, Pro. Sim, Pro. Então, assim, no momento que a gente, como todo mundo já comentou aí, né, como foi muito bem colocado, e Dani explicou direitinho, esse conceito que a gente tem, né, do maior, do menor, da fração, essa comparação é importante. Foi esse detalhe aí que fez com que a gente entendesse melhor. Porque quando se trata, porque a gente está falando, como vocês já colocaram, né, eu só estou sendo redundante, né, como vocês já colocaram, que trata-se, não existe meia abelha, 1/4 de abelha, 1/3 de abelha, então a gente tem que depois rever a pergunta para dar uma resposta coerente. É como o Dani falou, não é só calcular por calcular, a gente tem que ter uma resposta coerente para que faça sentido o que a gente está trabalhando, não é isso? Isso. Tá bom, era só isso que eu queria acrescentar, só comentar, que eu achei interessante essa discussão. Muito Obrigado, boa, gente. é muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns, viu? Eu tô orgulhosa Obrigado. demais de vocês. Meus amores, morrendo de saudades. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Pro. Obrigado a todo mundo que está participando, está contribuindo neste mini curso. Podemos prosseguir? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos, novamente. Estão me escutando bem? Sim, Cássio. Sim. Eu vou apresentar a vocês um probleminha bacana, muito bom. Alguém já trabalhou, conhece o problema do joalheiro? Alguém? Não. Então, Rafa, pode passar, Rafa. Slide. Então, esse problema é retirado também do livro O Homem que Calculava, de Maupassant. No conto do joalheiro, o problema a ser resolvido por Beremiz, o calculista, é fruto de uma divergência de um vendedor de joias com o dono de uma pousada que se chama Salim, em relação ao valor a ser pago pela hospedagem. Nesse probleminha, nós temos essa questão. Alguém gostaria de ler? Alguém que está em casa, escutando, gostaria de ler o problema? Não? Então, Posso ler? Sim, leia. Sim, Renata. Por favor. Esse homem, e apontou para o joalheiro, veio da Síria vender joias em Bagdá. Prometeu-me que pagaria pela hospedagem 20 dinários, se vendesse as joias por 100 dinários, pagando 35 se as vendesse por 200. Ao cabo de vários dias,
tendo andado daqui para ali, acabou vendendo tudo por 140 dinários. Quanto deve pagar, consoante a nossa combinação pela hospedagem? Então, se vendesse por 20, pagaria 20 se vendesse por 100. A outra promessa, né, pagaria 35 se vendesse por 200. Mas a venda acabou em 140 dinários. Aí eu pergunto a vocês, como ficará essa combinação? Gostaria que vocês agora, né, analisassem o probleminha, caneta, lápis, borracha, e respondessem. Qual o valor que deveria ser pago pela hospedagem, consoante a combinação feita? Lembrando que a joia foi vendida por 140 dinários. Não sei se errei, é 28? 28. Vou anotar aqui, já tem uma resposta. Vamos lá, gostei. Rápido, gostei. Vamos esperar um pouquinho os outros colegas responder. Cadê Rafa, Gabi, Pro, Ana Tereza? Vamos esperar os demais responder. Já anotei aqui uma resposta. Alguém comentou aqui no chat? Deixa eu ver. O pessoal está fazendo, Cássio. Gabi está fazendo. Ana Tereza, você está apresentando tela. Ana Tereza, está com problema na visualização, Ana Tereza? O Rafa, Ana Tereza disse que não está visualizando a tela. Eu acho que é isso. Ana Tereza, tenta sair e voltar, porque as demais estavam com esse probleminha. Espera a Ana Tereza retornar. Ana Paula disse que está com problema de voz, sem problema. Rafael Nascimento já respondeu, Rafa? Ana Tereza retornou. E quem já conhece o problema, né, Cássio? Não contar a resposta. Dá a resposta, mas não pode contar. Agora, conseguiu, Ana? Ana, sim. Espera a Ana agora ler o problema e ela poderá responder. Todos entenderam o problema? Alguma dúvida? Então entenderam, não falaram nada. Estão conseguindo fazer, gente?
E eu fiz aqui, viu, Cássio? Mas como eu já conheço, eu não vou dizer não. Aí eu fiz aqui, mas se eu mostrar, ninguém vai entender minha letra, né? Tá lindo. Nem eu tô entendendo o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Márcia já fez massinha? Já. Alguém mais? Eu queria outra resposta, só uma não, eu queria mais. Alguém conseguiu responder? Conseguiu outra resposta além de 28? Gabi, Ana Tereza, Ana Paula, os demais. Alguém conseguiu outra resposta além de 28? Alguém botou no chat alguma resposta. Deixa eu ver. Paulo disse que encontrou 28. 28 também? Foi. Pro, né? Zunilda. 28. O 28 tá ganhando, né? Até agora de Tá resposta. disparado. Disparado. Gabi disse que encontrou 26. Ó, Gabi. diferente. Ana Paula também. Olha, achei 26, mas não estou no caminho certo, não. Mas já é uma resposta diferente, né? Já gostei. Já tem duas respostas diferentes. 28, 26. Isso. Alguém mais? Ana Paula também 26. Rafa, então vamos prosseguir com os slides. Acho que já temos algumas respostas, né? Então vamos analisar. Nós temos duas questões, né? Se fosse vendesse por 100, pagaria 20. Se vendesse por 200, pagaria 35. Mas acabou vendendo por 140. Então, a proporção feita pelo mercador de joias foi o seguinte. Vamos fazer por regra de 3 simples, né? 200 está para 35. Como 140, que foi o valor vendido, está para X. X é o valor que queremos encontrar. Então, multiplicando os meios e dividindo pelos extremos, acharemos 24,5. Então, essa conta feita pelo mercador de joias. Agora, a conta feita pelo dono da hospedagem, ele já usou diferente, né? Ele usou de 100, está para 20, assim como 140, o valor vendido está para X. Então, ele quer encontrar também o valor de X. Aí, multiplicando os meios e dividindo pelos extremos, usando a mesma regra, ele encontrou 28. Então, observe que o mercador encontrou uma resposta e o dono da hospedaria uma segunda resposta. 28 e 24,5. Agora eu pergunto, existe uma divergência entre os valores, não é isso? Salim disse que deveria receber 28 e o vendedor de joias disse que pagaria 24,5. Agora eu pergunto a vocês, principalmente as meninas que responderam 28. Quem está certo? O 28 ou 24,5? Alguém poderia afirmar? Me dizer? Por favor? Pelo que eu entendi, é pela leitura do texto, né? O que está escrito lá, acertado no princípio da negociação, que eu teria que ler novamente, porque eu me esqueci como está escrito. Aí, Rafa. Isso aqui, ó. Aqui o texto. Esse homem apontou para o joalheiro, veio da Síria vender joias em Bagdá.
Prometeu-me que pagaria pela hospedagem 20 dinários se vendesse por 100. Pagará 35 se vendesse por 200. Mas, a passar dos dias, ele vendeu por 140. Então, nem foi 100, nem foi 200. Aí, como seria o pagamento feito pela combinação? Não. Eu estou no meio do problema. Não, estou no meio do problema. Aí, o mercador de joias encontrou 24,5 e o dono da hospedaria 28 como resposta. Porque aí, encontramos divergência, né? Quem está certo ou quem está errado? Ou ambos estão certos? Ou ambos estão errados? Me machuquei. A película. Peraí. Por favor, o áudio. Me machuquei, Júnior. O áudio, por favor. Pronto, Cássio. Pode passar. Então, vamos analisar que existem duas grandezas a ser analisadas. Uma, o valor da venda das joias e o valor pago pela hospedagem. Então, a divergência dos valores encontrada é justamente pelo fato de não existir a mesma constante de proporcionalidade entre as duas grandezas. Existe uma diferença. Então, o valor da venda das joias e o valor a ser pago pela hospedagem. Então, existe a constante de proporcionalidade 2 e a outra 1,75. Então, a diferença está aí, nessa constante. Por isso que as respostas são diferentes. Aí, Beremiz, ele buscou uma razão de referência dentro dos valores combinados. 200 e 100, 35 e 20. Ele buscou essa razão. Como? Subtraindo o valor 200 e 100 e 35 para 15, que é o valor pago para a hospedagem. Então, ele encontrou 100, subtraindo a primeira, e 15 a segunda. Então, vamos analisar. Então, aqui ele tem que 100 agora está para 15. Assim como 40, que foi o valor a mais, 140, 100 mais 40, 140, está para X. Então, aí ele vai encontrar o valor de X. Respondendo também, usando uma regra de ter simples, né? Pelos meios. E dividindo pelos extremos, o resultado será 6. Então, não encontramos 6. Logo, o resultado será 26. Por que 26? Pois 20 equivale a 100, que foi combinado no início, e 6 será equivalente aos 40. Porque foi vendido, não foi nem por 100 nem por 200, por 140. Então, 20 mais 6, a resposta foi 26. Aí eu vou perguntar a Gabi, né, a Ana Paula, se o raciocínio usado foi esse, meninas? Foi sim, Cássio. Pensei desse jeito mesmo aí. Pronto. É isso. A gente, como existe duas constantes, a conta não poderia ser feita. Eles estão certos, cada um faz suas contas, mas a conta correta é essa. Fazer a razão, encontrar outros valores, e encontrar o valor de 40, que será o 6, e somar com os outros 20, que já é o equivalente aos 100 dinários. Aí 20 mais 6, 26. Bom, gente, então nós fizemos, né, iniciamos nosso mini curso com aquela introdução, depois com o problema do Tangram, o problema das abelhas, agora o problema do joalheiro, né, iniciamos fazendo esses probleminhas, conversando sobre ele, e neste momento nós vamos estar refletindo sobre o ensino de matemática e a teoria das situações didáticas. Então, historicamente, a matemática foi utilizada para selecionar pessoas consideradas inteligentes. E a matemática tem uma função tão essencial na vida quanto também nessa linguagem. Então, todas as pessoas, independente do grau de instrução, ela utiliza a matemática em situações cotidianas, mas muitas vezes elas não percebem que estão utilizando. E o Brasil, né, vai afirmar que a matemática é componente importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza cada vez mais de conhecimentos científicos
e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. Então, a formação do cidadão é o objetivo da escola, preconizado pela LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que, no seu artigo 32, ele vai dizer que o educando deve ter, pela capacidade de aprender, tendo pleno domínio da leitura, escrita e o cálculo. Por isso mesmo, a língua portuguesa e matemática são disciplinas obrigatórias do currículo escolar. Só que o que acontece, né, quando a gente fala dessa língua portuguesa e matemática? Que essas duas disciplinas, ela pouco ou quase nunca se articulam para uma ação conjunta, limitando-se a relações triviais de interdependência. Small e Diniz, né, vai apontar que é comum os professores acreditarem que as dificuldades apresentadas por seus alunos em ler e interpretar um problema ou exercício de matemática estão associados à pouca habilidade que eles têm para a leitura. Também é comum a concepção de que, se o aluno tivesse mais fluência na leitura nas aulas de língua materna, consequentemente, ele seria um melhor leitor nas aulas de matemática. Embora tais afirmações estejam em partes corretas, elas continuam, né, falando, uma vez que ler é um dos principais caminhos para ampliarmos nossa aprendizagem em qualquer área do conhecimento, consideramos que não basta atribuir as dificuldades dos alunos em ler textos matemáticos à sua pouca habilidade em ler nas aulas de língua materna. Né? Não é só a leitura, ela está se comunicando com as várias disciplinas, não apenas com a língua portuguesa, né? E as aulas de matemática, elas precisam integrar diferentes metodologias. E esse desenvolvimento da habilidade de leitura e interpretação de situações de problemas de forma crítica e para o desenvolvimento da autonomia do educando. Então, esse desenvolvimento dessa habilidade é muito importante para o estudante, né? Principalmente dele ler, interpretar essas situações de problemas, né? Principalmente com um olhar crítico, né? Criando em si essa autonomia. E aí, autores como Grando, Nacarate, Lopes e Lubizon e Grando, dentre outros, eles chamam a atenção para a reflexão sobre a língua materna e a linguagem matemática. E é necessário perceber que existe essa simbiose muito mais ampla do que geralmente é reconhecido e aproveitado para a formação do educando. Então, ler, portanto, implica compreender o que está sendo expresso pela linguagem e, dessa forma, entrar em comunicação com o autor, segundo Carrasco. E Lubizon e Grando diz que ler é muito mais do que decodificar palavras e frases, né? Ao ler, é possível alimentar a curiosidade, fazer descobertas, compreender, analisar, estabelecer comparações e despertar a imaginação em busca do desconhecido, trilhando novos caminhos. E o letramento, né? Aí vem a Soares, né? A Magda Soares, que ela é uma das precursoras, né? Uma precursora, né? Sobre o letramento, né? Ela vem afirmando que o letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem, na educação e das ciências linguísticas há pouco mais de 2 décadas. Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido tradicionalmente pelo processo de alfabetização. Então, em conformidade com as posturas teóricas de Brasil, Grando, Lubizon e Grando, o que é que entendemos, né? Que letramento matemático é trabalhar os conceitos matemáticos de modo que o aluno tenha a capacidade de ler, resolver problemas e contextualizar o saber escolar com a leitura de mundo. Então, mostra essa importância desse letramento matemático, né, para este estudante. Então, aprender a ler o mundo, então, é apropriar-se criticamente de quê? Dos valores culturais, das ideologias, dos costumes, dentre outros, que permeiam o contexto e relacionam-se também criticamente com o mundo social. É nesse contexto que defendemos o conceito de letramento matemático. E entender que esse letramento, né, como letramentos, nessa perspectiva socio-político-cultural que defende Street e Kleeman, que está para além dessa cultura grafocêntrica. E aí eu trago, né, a ideia de alguns, né, os paradidáticos que vêm a colaborar, né, que vêm a contribuir, como, por exemplo, né, a coleção A Descoberta da Matemática, que são vários paradidáticos, como este que eu estou apresentando para vocês, o que fazer primeiro,
de Luísa Paraco Ramos, que trabalha com expressões numéricas. Tem outros, né, de Ernesto Rosa, também que tem nessa coleção. Alice no País dos Números, que também traz toda uma ideia de trabalhar matemática com a leitura também. E o Malbataan, né, com um homem que calculava, né, onde a gente trabalhou, dos 3 que nós trabalhamos hoje, 2 estão contidos neste livro, né, o problema da abelha e o problema do joalheiro. Então, vem essa importância de trabalhar essa leitura, o letramento matemático, a interpretação, nessa vertente crítica, tornando esse nosso aluno autônomo, né, com essa vertente, e perceber que a leitura e a interpretação, ela se comunica e conversa com a matemática, né? Ela não é sozinha, ela não está apenas na língua portuguesa, né, como muitas vezes alguns alunos até acham, né? Então, iremos falar um pouco sobre a teoria das situações didáticas, conhecida também como TSD, que foi proposta pelo francês Brousseau, e Amolot, de 2007, ele traz, né, o objetivo da teoria das situações é caracterizar um processo de aprendizagem com uma série de situações reprodutíveis, conduzindo frequentemente à modificação de um conjunto de comportamentos dos alunos. Essa modificação é característica da aquisição de conhecimento, de um determinado conjunto de conhecimentos, da ocorrência de uma aprendizagem significativa. Então, essa teoria, né, busca estabelecer essas relações entre o aluno, o professor e o saber em sala de aula. E, ao mesmo tempo, propõe a importância das situações para que ocorra a aprendizagem. Então, Brousseau, ele diz, né, uma situação didática é um conjunto de relações estabelecida explicitamente ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, compreendendo, eventualmente, instrumentos e objetivos, e um sistema educativo, no caso, o professor, com a finalidade de possibilitar a esses alunos um saber constituído ou em via de constituição. O trabalho do aluno deveria, pelo menos, em parte, reproduzir características do trabalho científico, propriamente dito, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos. Então, com essa teoria, né, ela consiste num procedimento de conhecimento por meio de situações planejadas pelo professor, né, que, né, busca conduzir o aluno a modificar seu comportamento diante das circunstâncias trabalhadas, de modo a proporcionar, né, uma aprendizagem significativa, prazerosa, avanço nessas aprendizagens. E Brousseau, 2008, ele distingue a TSD em 4 fases, que vamos falar neste instante, que é ação, formulação, validação e institucionalização. Salientamos, né, que as 3 primeiras fases compõem a situação adidática, que a situação didática, como parte essencial da situação didática, é uma situação na qual a intenção de ensinar não é revelado ao aprendiz, mas foi imaginada, planejada e construída pelo professor, para proporcionar a este condições favoráveis para a apropriação do novo saber que deseja ser ensinado. Então, vamos apresentar as 4 fases, que é a ação, nesse primeiro momento, é o momento em que o aluno vai interagir com o meio e buscar desenvolver a estratégia para a resolução do problema proposto. Então, interagir com seus colegas. Na formulação, temos como o objetivo a comunicação, né? Os alunos devem estruturar as informações adequadamente. E no terceiro momento, que é a validação, que é onde ocorre, né, a socialização dos resultados, né? Que os alunos eles consigam explicar, argumentando, justificando a solução encontrada. E nesse quarto momento, que é destinado à formalização dos conceitos matemáticos envolvidos no problema. Lembrando que esse quarto momento não é a parte final, ela está em interação com
os demais momentos, né? Trabalhar o conceito que está sendo envolvido no problema. Então, a TSD ele apresenta uma singularidade com relação ao ensino e à aprendizagem, pois centra o educando como sujeito responsável pela construção do conhecimento, devendo agir ativamente do processo educacional, percorrendo o caminho necessário para a sua formação. Então, essas concepções da TSD permitem ao professor um ensino mais significativo, né, dinâmico, autônomo, interessante, e de modo a tornar o estudante um sujeito mais ativo, né, crítico, autônomo, do seu próprio conhecimento, para assim avançar no seu aprendizado. Bom, nossas considerações finais. Um momentinho, deixa eu só aceitar aqui. Nós podemos perceber o quanto é importante o planejamento, termos objetivos bem definidos, porque não basta só levar um problema para a sala de aula, mas saber o que queremos a partir desse problema, o que desejamos que vai ser, o que desejamos trabalhar a partir dele. Nós podemos perceber também esse elo entre o ensino e a pesquisa, porque o professor ele não vai pegar um problema qualquer e levar. Ele vai estar pesquisando os conteúdos que vêm por trás desse problema, as teorias que os justificam e também para que eles possam aplicar na sala de aula. Salientamos também a importância dos investimentos na formação inicial e continuada docente, que, assim, quase todos os nossos materiais necessitam estar atualizando para oferecerem serviços melhores, e, assim, nós, como docentes, nós precisamos também estar nos atualizando para melhorar na nossa prática, nos atualizando na leitura, em estudos, formações, entre outros. Bom, temos que acreditar, né, a partir disso, que é possível fazer a diferença, mesmo diante de todas as adversidades. E dentro desse campo está em contato, com as diferentes metodologias para o ensino de matemática. Não só com esse minicurso, mas nos outros que nós podemos participar, os de jogos, o Afromate, entre outros. Possibilitar um aluno a experimentação e conduzi-lo, mas sem interferências diretivas. O que são essas interferências diretivas? A utilização de procedimentos para chegar no resultado logo. E é muito importante que nós possamos estar conduzindo ao aluno a resolver sozinho, a pensar matematicamente, a ter essa interpretação, essas sacadas mais rápidas. A TSD proporciona reflexões sobre o ensino e aprendizagem de matemática e também proporciona um ensino através de situações problemas coerentes, promovendo a autonomia do estudante. Aqui estão as nossas referências. Então, gente, nós trabalhamos, né, com a leitura, com a interpretação dos problemas. Deixa eu parar aqui a apresentação. Com a leitura e a interpretação dos problemas, né, nós trouxemos 3 problemas. Além disso, todos os problemas, utilizamos, né, as 4 fases da TSD, a ação, no momento em que vocês, né, quando nós pedimos para que vocês lessem, quando vocês estão tendo esse primeiro contato com o problema, né, para poder interpretar, para poder entender o que vai utilizar, os conceitos utilizados, e a partir daí vem a formulação, onde vocês vão começar a tentar resolver o problema, né? Com o que vocês interpretaram a partir da leitura. E depois vimos a validação, que foi o momento que a gente perguntava a vocês, né? Quem respondeu, como foi que você chegou a esse resultado? Né? Qual foi o pensamento utilizado? E aí, se outra pessoa encontrou diferente, a gente também questionar como foi que ele, sem dizer a resposta, sem dizer que está certo ou errado neste momento, mas está tendo essa comunicação entre esses pensamentos utilizados para resolver o problema
e o professor, né, sempre mediando, né? Essas três fases, como o Cássio bem falou, a situação aqui são, né, compõem a situação didática, não é que o professor não vai estar mediando, porque o professor ele vai estar mediando os processos, né? Mas é quando o aluno ele torna-se sujeito, ele está ali atuando sobre aquele problema na leitura, na interpretação, na formulação, dizendo como foi que pensou, e a institucionalização, que ela está como quarta fase, mas não quer dizer que isso vai acontecer por último, né? Na mediação já pode acontecer isso, que é o momento onde é institucionalizado, né, o conceito, né, onde realmente ali vai acontecer. Então, a gente, nesses três problemas, né, utilizamos essas 4 fases, né, primeiramente utilizando essa parte mais prática inicial do minicurso, para depois a gente refletir, e em todo esse percurso, a importância do letramento matemático. Alguém quer? Então, está aberto, gente, para as dúvidas, perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Falarem alguma coisa, se tiverem alguma dúvida. Vou falar. Não tenho dúvidas, ficou tudo muito bem claro. Quero parabenizar vocês pelo excelente minicurso. E, assim, dizer que esse é um ponto muito importante, né? A questão do letramento matemático. A gente sabe das dificuldades que os alunos têm com relação à matemática, não só a dificuldade, mas o receio em querer aprender matemática. Muitos deles acham que não conseguem, de jeito nenhum. Eu tenho uma aluna que ela me disse isso, eu não sei nada de matemática, e eu não vou conseguir. Então, ela mesma já está se bloqueando para esse aprendizado. Eu acho que é importante a gente trabalhar essas questões em sala de aula, e essa ideia de que a matemática ela não é esse bicho todo que já vem sendo fantasiado há muito tempo. E parabéns. Obrigado, Gabi. E é verdade. Eu também gostaria de parabenizar a turma. Muito Obrigado. Positivo o minicurso. Faz a gente ficar pensar, né? E hoje, atuando, eu percebo a importância em trabalhar questões que envolvam a resolução de problemas com os meninos, né? E a gente percebe que o maior problema, às vezes, não é nem o desenvolvimento da questão, mas vai desde o entendimento, desde a interpretação até o desenvolvimento. E ao longo dos meus estudos, né, Gabi? Eu digo isso que Gabi é uma parceirona, e aí eu vi percebendo essa importância, né? De trabalhar a resolução de problemas, de trabalhar problemas e que os alunos, eles pensem, e não a ideia de trazer o tudo pronto, né? Como a gente veio caminhando na minha época, na sua época, acreditando que a gente trabalha o tudo pronto. E por que não fazer esses meninos pensarem? Né? Eu acho que o fazer eles pensarem, como o Gabi acabou de falar, a matemática deixa de ser esse bicho-papão, né? E passa a eles verem a matemática como uma aliada. Sempre digo isso aos meus alunos. A matemática é a sua aliada. E aí eu gostaria muito de parabenizar os meninos. Viu? Obrigado. Bem, eu gostaria de colocar, né, agora a minha posição. Alguém falou aí que respondeu por impulso também, fez de cabeça e disse 28. O mesmo aconteceu comigo, né? Então, assim, muitas vezes isso acontece em sala de aula, né? A gente achar que isso é um problema tão bobo assim, tão bom de resolver, tão fácil, e a gente não se atém assim aos detalhes para as respostas saírem corretas, né? E vocês falam também a questão do professor fazer a mediação. E as meninas, como bem colocaram as duas, né? Estou de parabéns pelas colocações, de a gente não dar coisa pronta, né, para eles. Eu também, viu, Ana Paula? Você é mais nova do que eu. Mas, assim, eu também sou dessa geração que recebia tudo pronto e tinha que decorar aqueles cálculos, tudinho.
E aí, essa proposta é muito boa, né, de colocar os meninos a pensar. Porque Rafael Florencio mesmo, a gente teve uma turma lá no Navarro de Brito que era sacrificado conseguir que eles quisessem pensar para resolver as coisas. Lembra, Rafa, daquela turma? Eles tinham uma certa preguiça, assim, a gente ficava, bora, e aí? Acharam, conseguiram? Então, a gente sofreu um pouquinho, não foi, Rafa, com eles? E aí, esse papel do professor é importante, né? Essa mediação. E o que aconteceu comigo agora, eu vou só para finalizar o que eu estava falando, né? Pegar o que eu estava dizendo. Quando o Cássio resolveu a situação, eu disse 28. Aí ele resolveu, achou 28. Aí eu, esse negócio é fácil aqui. Mas ele fez a outra resolução, quando ele achou o 26, né? Que tinha que fazer a diferença ali. Então, são esses detalhes que a gente não atenta e que são importantes, né? A questão da interpretação, da leitura é de fundamental importância para que a gente consiga ter êxito. E assim, meninos, dizer que vocês estão de parabéns, eu estou muito feliz de ter participado, né? Agradecer a Dani, Rafael, pelo convite. Eu digo eles em especial porque o Rafael mandando mensagem para mim no WhatsApp, Pro, já se inscreveu? Pro, não me vi ainda inscrita. Então, assim, agradecer pela experiência, que eu gostei demais, demais mesmo, foi muito proveitoso. E vocês estão de parabéns, viu? Um grande beijo para vocês. Sucesso na carreira de todos vocês. Beijão. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, né? Ficamos felizes, porque realmente a gente aprende. Com certeza eu, Cássio, Marcinha, a Prodani também vamos sair pessoas diferentes, porque a gente aprende também com vocês. E assim, tudo que foi posto aqui realmente é verdade. Mesmo nas adversidades, né? Pro falou da turma que eu estive presente, a gente não pode desistir, né? A gente levar as coisas, deixar que eles possam ser sujeitos na construção do conhecimento, trabalhar com a leitura e interpretação, que, como a gente viu, não é apenas, né, da disciplina da língua portuguesa. A matemática, ela comunica, ela necessita disso, né? Dessa leitura, dessa interpretação. E eu sempre dou um exemplo dessa ideia do letramento, nessa vertente crítica, de uma atividade em que resolvia um problema para encontrar quanto um estagiário, né, recebia. E o estudante, ele leu o problema, ele encontrou a resposta correta e me chamou, né, professor, faça favor. E aí eu fui, disse assim, eu encontrei esse resultado, e realmente o resultado estava correto, só que eu estranhei porque o valor para um estagiário, eu achei um valor muito alto. E realmente, né, pelo que nós estamos aqui socialmente, era um valor muito alto para um estagiário. Então, eu trago esse exemplo para mostrar que esse aluno, ele, mesmo encontrando a resposta correta, ele leu aquele número e trouxe a visão dele crítica, né, sobre aquele valor. Então, a gente traz essa importância desse letramento matemático, né? Prodani, tem ligou o áudio, quer comentar alguma coisa? Rafa, Quero sim. Dani, só um minutinho, Dani, para eu dizer um negócio aqui rapidinho. É rápido, prometo, meu amor, é rapidinho. Eu comecei a falar e depois eu me perdi. Vou falar a respeito de quando o Cássio ele fez aquele cálculo lá, que ele deu a resposta correta, a minha resposta estava errada. Eu não me senti assim constrangida por ter errado, né? Então, assim, do jeito que ele fez, da maneira que ele conduziu, né? Então, ele fez com que eu por exemplo, que errei, não me senti constrangida. Porque muitas vezes a gente diz ao aluno as respostas certas, eles ficam constrangidos e muitas vezes reforça essa questão de dizer que matemática é difícil, que matemática é bicho-papão, esse medo que eles têm da matemática, né? Então, só para fechar o que eu estava dizendo, que da maneira que foi conduzida, da maneira que foi elucidado o problema, ficou ótimo, ficou perfeito. Parabéns. Dani? Já mandou aqui uma mensagem. Então, gente, é justamente isso também, né? Essa condução. Cássio, Marcinha, querem comentar alguma coisa, falarem alguma coisa? Sim.
primeiramente, eu li aqui algumas coisas no site, e algumas pessoas colocaram como Renata, Cleidiane, não falaram, mas agradeceram, né? A gente preparou bastante, com carinho, né? Bastante esse mini curso para apresentar para vocês. A gente, né, Rafa, com massa, já apresentamos, ensaiamos, montamos, com bastante carinho, com o Prodani nos ajudando, para vocês adorar esse momento. Fico bastante satisfeito com a palavra de Rafa. Oi. Rafa, Oi, pode. eu só queria parabenizar rapidinho. Rafa, tá me ouvindo? Estou aqui. Estamos ouvindo, Pro. Posso falar? Pode. Eu só queria parabenizar vocês, dizer que vocês estão de parabéns, dizer que é muito bom a gente trabalhar com essa perspectiva da TSD, dos problemas, né? E agradecer a participação de todos. Obrigada. Pronto, Cássio, pode finalizar. Prota laica, né? No último curso também. Eu fiquei bastante feliz com o que o Pro falou, o Pro Luzinilda. Não pude ter o prazer de trabalhar com ela no Navarro, no momento que estive no PIBID, fiquei com outra turma, mas os meus colegas adoram ela. Eu fiquei bastante feliz com o comentário dela, né? Porque tipo, a gente, às vezes, quando a gente trabalha em sala de aula, a gente tem que ter esse cuidado, né? Alguns alunos ficam tristes, ficam pensando que não sabem. Não, o problema era muito bacana e tinha duas formas de interpretar. Poderia ter as duas respostas. E as duas respostas eram certas. Só que uma com o olhar do joalheiro e uma com o olhar do dono da hospedagem. Mas o valor correto era fazer aquela análise. Aquele detalhinho. Como teve o detalhe no que Márcia apresentou, teve esse detalhe no que eu apresentei. Então, a matemática é rica por causa desses momentos. E por isso a gente traz a TSD, aquelas 4 fases, o letramento, a importância da interpretação. Infelizmente, os alunos eles gostam de pegar os números, o cálculo e responder. E erram por ter essa falha na interpretação do problema. E é importante trabalhar em sala de aula isso, né, para os alunos avançarem no seu conhecimento. Então, agradecer a todos que participaram, se inscreveram no minicurso. E Rafa e Márcia, também parabéns com o Prodani. Vamos bem, acho que vamos bem, né? E no instante teremos convidar todos para a palestra do Sérgio Lorenzato. Na palestra, tem relato. E vamos finalizar às 8 horas com a palestra do Carlos Matias. Convido a todos para participar. Cássio, a palestra vai ser no canal do YouTube? Isso. Isso, canal do YouTube. O mesmo de ontem, que hoje foi minicurso. O minicurso a gente colocou no Meet, mas será no mesmo canal de ontem que passou a palestra, a peça teatral, a exposição da mesa. Abertura, pronto. Isso. Marcinha, quer comentar alguma coisa? Oi, gente, gostaria de agradecer a todos pela participação, por estarem aqui abrilhantando esse mini curso, porque sem vocês não seria tão perfeito quanto a experiência para nós, para mim mesmo, que foi o primeiro. E assim, dar parabéns aos meus colegas, organizadores e apresentadores. Enfim, muito obrigada mesmo. Então, gente, como o Cássio falou, a Patrícia, Cássio ou Marcinha, se vocês tiverem um link, né, lá do canal para colocar aqui no chat, porque aqui eu não tenho, assim, rapidamente para colocar. Então, nós teremos agora às 15h40, gente, teremos a palestra Mabataã e utilização do material didático para a aprendizagem da matemática com o professor Sérgio Lorenzato. Às 18h30, nós teremos a apresentação de relatos de experiências. E às 20 horas teremos a palestra Por que precisamos de uma matemática humanista com o professor Carlos Matias. Então, ainda teremos, né, atividades durante o dia, né, que vocês possam estar participando, interagindo, que eu sei que serão bastante ricas. A lista de frequência eu já coloquei no chat, certo? Não esqueçam, porque para a gente, né, gerar os certificados de vocês. E só agradecer. Gratidão, eu acho que está sendo a palavra desses momentos, desses
desse evento, né? Por todo o carinho, por toda a atenção, por toda a dedicação, por todo o esforço, né? Que nós estamos em nossas casas, em nossos lares, mas estamos aqui juntos, mesmo que virtualmente. Então, só agradecer a vocês. Obrigada, Rafa, pela oportunidade. De nada. Eu adorei, Tchau, participar gente. desde Tchau. o dia que Marco Aurélio é meu amigo, e ele que me deu, né, mandou para mim a palestra que ele ia fazer, né, em comemoração ao evento. E aí, a partir daí, acho que vocês me encontraram, porque eu fui convidada também a participar desse evento por conta do e-mail, recebi e-mail e tal, acabei me inscrevendo. Então, a gente só tem mesmo que agradecer pelo conhecimento, né, pela quantidade de conhecimento que a gente vai adquirindo e que a gente possa ter a oportunidade de colocar na prática mesmo, né, que a gente